Bom dia, queridos alunos do nono ano, espero que vocês estejam todos bem. Essa é a primeira videoaula do terceiro bimestre, então eu queria apresentar antes a temática que nós vamos estudar ao longo desse bimestre e mais especificamente o que a gente vai tratar nessa primeira videoaula. Então nós temos no capítulo 5 o mundo em conflito e posteriormente no capítulo 6 o Brasil durante a ditadura militar e o processo de redemocratização, que foi o último tema da videoaula do segundo bimestre, ok? Então vamos lá. O final da Segunda Guerra Mundial provocou uma série de transformações pelo mundo e inaugurou uma nova ordem mundial, bipolarizada, na qual os Estados Unidos e União Soviética disputaram a supremacia sobre o mundo por meio de um conflito indireto baseado em políticas de alianças, ameaças constantes e uso da propaganda. Em decorrência disso, na segunda metade do século XX, eclodiram conflitos por todo o mundo, opondo principalmente comunistas de um lado e capitalistas do outro. Como vimos, a Segunda Guerra Mundial enfraqueceu a Europa Ocidental, que saiu arrasada do conflito. Isso possibilitou que outras potências assumissem a liderança mundial, Estados Unidos e União Soviética. A economia nos Estados Unidos saiu fortalecida da Segunda Guerra Mundial e o país rapidamente conquistou a hegemonia na Europa Ocidental. A União Soviética, por sua vez, passou por um período de reconstrução e posterior prosperidade, com o crescimento acelerado de sua economia durante a década de 1950 e a conquista da hegemonia na Europa Oriental. Apesar de aliados durante a guerra, o fim dos combates levou os Estados Unidos e a União Soviética a caminhos opostos, o capitalismo norte-americano e o comunismo soviético. Com ideologias antagônicas, Estados Unidos e União Soviética defenderam modelos políticos, econômicos e sociais inconciliáveis e passaram a disputar entre si a hegemonia do mundo. O poder bélico que ambas as potências conquistaram era capaz de destruir o planeta. Ao longo dos anos, esses dois países se tornaram polos de influência e o mundo acabou se dividindo, de maneira geral, em dois blocos, com os demais países alinhados a uma ou a outra potência. Isso configurou um cenário de bipolarização política no mundo. Essa nova ordem mundial bipolarizada ditou as relações internacionais entre os anos de 1946 e 1991, período que ficou conhecido como Guerra Fria. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética desencadeou uma disputa entre as duas potências pelo controle do mundo. Tanto o governo soviético quanto o norte-americano desenvolveram diversas estratégias para expandir e manter suas áreas de influência. Na Europa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, seguiu-se um período de alianças econômicas e militares, por meio das quais as duas grandes potências dividiram o continente entre si. Além da ajuda econômica e militar que também era oferecida a países de fora da Europa, as estratégias norte-americanas e soviéticas pelo controle mundial incluíam, primeiro, o estímulo e o financiamento de movimentos de oposição aos governos de países alinhados ao bloco inimigo, ou seja, norte-americanos investiam e apoiavam movimentos contrários aos governos do bloco comunista, assim como soviéticos apoiavam movimentos comunistas em países capitalistas. O apoio a golpes de Estado em diversos países, seja para combater a ameaça comunista, como no caso das ditaduras militares na América Latina, apoiadas pelos Estados Unidos, seja para implantar ou manter regimes comunistas, como no caso da invasão do Afeganistão pela União Soviética. O uso de intensa propaganda, livros didáticos, histórias em quadrinhos, desenhos animados, livros, cartazes, filmes, músicas, etc. Diversos foram os meios de propagar tanto a ideologia comunista quanto a capitalista.
a perseguição interna aos opositores. Aqueles que discordavam do governo eram considerados inimigos do Estado em seus países e a delação era incentivada entre a população e também serviços de espionagem. Bom, aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra as alianças econômicas e militares na Europa do pós-guerra, ok? Então, partindo da doutrina Truman em 47, passando pelo Plano Marshall, até a formação da OTAN e da Comecon, e a assinatura do Pacto de Varsóvia. O cinema foi uma importante ferramenta utilizada tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética durante a Guerra Fria para fazer propaganda, exaltar o próprio regime e também construir uma imagem negativa do inimigo. A produção cinematográfica de um bloco era proibida de circular nos países do bloco adversário. Diversos diretores e roteiristas exploraram os acontecimentos da Guerra Fria em seus filmes. A cidade de Berlim, dividida pelo muro, a corrida armamentista, a disputa espacial e também os serviços secretos de espionagem, especialmente a CIA norte-americana e a KGB soviética, que eram as duas principais agências de espionagem do período, responsáveis por treinar e enviar agentes a missões secretas para conseguir informações sigilosas ou sabotar os planos inimigos. Então, eu aconselho vocês a fazerem a leitura do quadro Mais Informações, que fala sobre a teoria dos mundos, na página 170. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, que foram influenciadas por essa oposição também dos blocos políticos no período da Guerra Fria, ok? Qualquer dúvida, não esqueçam de fazer a leitura dos roteiros de estudos. Qualquer dúvida é só acionar a Pro pelo chat do Schools ou pelo bilhetinho do binóculo, ok? Abraços, tchau, tchau.